Olá, irmãos. É um privilégio poder produzir mais uma transmissão da Igreja Presbiteriana de Araras para a edificação da sua vida. Nós gostaríamos de iniciar esta mídia falando sobre a importância da interatividade. Nós estamos vivendo num contexto onde o deslocamento, a convivência, as reuniões da igreja, elas estão extremamente prejudicadas pela necessidade que temos de nos manter isolados, aquartelados em nossos lares. Nós esperamos que durante esse período você possa ter a iniciativa de estar compartilhando todo esse conteúdo produzido para que a mensagem do Evangelho possa ser continuamente propagada e que pessoas possam ser alcançadas através da exposição do Evangelho. Nós temos nos detido em expor, nesse período, textos extremamente evangelísticos, necessários não só para a edificação da igreja, mas também para produzir no coração daqueles que foram escolhidos por Deus a salvação que nós gozamos em Cristo Jesus. Para isso, eu gostaria de convidar a você nesse momento para que nós iniciássemos a nossa atividade espiritual com uma palavra de oração. Ore junto comigo nesse instante. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui juntos, sendo nós, ó Pai, povo Teu, capazes, ó Deus, de poder abrir as Escrituras e nos alimentarmos dela, de sermos edificados, fortalecidos e, acima de tudo, vivificados a cada dia que nós nos colocamos em Tua santa presença. Meu Senhor, peço que cada transmissão dessa, cada mensagem, cada conteúdo aqui divulgado possa alcançar o coração daqueles que o Senhor tem separado, escolhido para caminhar de acordo com as Tuas instruções. Também, ó Deus, capacita os irmãos da igreja, todos aqueles que nos ouvem nesse instante, a fazer bom uso, ó Deus, de todo esse conteúdo para o crescimento espiritual, tanto da sua vida, como das pessoas que estão próximas a ela, seja de maneira física ou seja de maneira virtual. Nós oramos assim, na esperança e na confiança que nós temos em nome do Teu Filho Jesus. Meus queridos irmãos, nós convidamos você nesse momento para uma leitura que se encontra no Salmo de número 69, do versículo 9 ao versículo 21. Abra a sua Bíblia aí onde você está e faça essa leitura junto conosco. Diz a palavra do Senhor no Salmo 69, do versículo 9 até o versículo 21. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei. Em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelam sobre mim os que à porta se assentam, e sou motivo para cantigas de beberrões. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremendal, para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto ao teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a.
Resgata-me por causa dos meus inimigos. Tu conheces a minha afronta, a minha vergonha e o meu vexame, todos os meus adversários estão à tua vista. O opróbrio partiu-me o coração e desfaleci. Esperei por piedade, mas debalde, por consoladores e não os achei. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O que nós encontramos nesse texto, ou neste salmo de autoria de Davi, salmo que tem como título Ao mestre de canto, segundo a melodia Os Lírios, de Davi. Este trata-se de um salmo messiânico, onde a ação de Deus, do Espírito Santo de Deus, iluminou, inspirou o salmista Davi a fazer esse registro a respeito de peculiaridades que nós vamos encontrar na vida do Messias, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós esperamos que você tenha em mente isto, que toda a palavra de Deus fala a respeito de Cristo. Que tudo que nós encontramos intencionalmente, propositalmente, foi colocado por Deus para que nós tivéssemos o conhecimento pleno ou naquilo que Ele quis revelar para nós na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento nós vamos juntos cantar um hino de número 39, Exaltação e Louvor é o título dele. Esperamos que você, junto conosco, possa estar adorando ao Senhor, louvando ao Deus da nossa salvação, com todo o entusiasmo, com toda a alegria, para que Ele se agrade de nós e para que a nossa vida esteja cada vez mais consagrada a Ele. Vinde, crentes, dá louvor ao grande Rei Jesus, que para nossa redenção morreu na amarga cruz. Seu sangue derramou, de tudo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ó, vinde unidos a Jesus na luta contra o mal, e com o grande Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar que seu amor sem par o fez na cruz seu sangue derramar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O chefe da milícia é Jesus, meu Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, o eterno e bom Senhor. A tudo vencerá, vitória nos dará, e a glória eterna aos seus conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Agora, meus irmãos, nós passaremos ao momento da exposição da palavra do Senhor. Para início, nós gostaríamos mais uma vez de convidar a você para uma palavra de oração. Feche os seus olhos onde você está e oremos ao Senhor nesse momento.
Querido Deus, nós queremos agradecer a Ti por todas as coisas que nós temos recebido da Tua mão. Nós sabemos que não somos merecedores de absolutamente nada. Porém, o Senhor, na sua infinita graça, na sua misericórdia, no seu amor, o Senhor nos envolveu de tal maneira que nós podemos permanecer firmes, inabaláveis, conscientes de que fomos chamados para uma nova vida em Tua santa presença. Ajuda-nos, ó Deus, nesse instante a sermos fortalecidos espiritualmente, para que não venhamos nos desviar dos Teus caminhos, para que não venhamos nos tornar frios, gélidos, para que nós sejamos capazes, ó Deus, de propagar a tão maravilhosa salvação que nos alcançou em Cristo. Nós oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, a exposição desta ocasião se dará no texto de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22. O assunto que nós vamos desenvolver aqui é a purificação do templo em Jerusalém. A título de introdução, eu gostaria de lembrar a você uma obra do escritor inglês C.S. Lewis, que tem como título As Crônicas de Nárnia. Existem algumas informações que nós gostaríamos de utilizar para melhor elucidação do texto que nós vamos expor aqui nessa noite, e certamente essa obra nos ajudará. Especialmente quando essa obra fala sobre um personagem chamado Asla. E quem é Asla na história ou nas Crônicas de Nárnia? Ele é um leão feroz e, ao mesmo tempo, gentil. Vejo nesse personagem muitas características de Jesus na forma como ele se encontra revelado nas Escrituras. E há uma particularidade em determinados momentos desta obra que eu gostaria de citar e ler aqui junto com você. Primeiro, no livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Quando as crianças Edmundo, Pedro, Susana e Lúcia ouvem sobre Asla. E aí o autor vai mostrar que várias sensações são produzidas. Escreve assim o autor. Ao ouvirem o nome de Asla, os meninos sentiram que dentro deles algo vibrava imensamente. Para Edmundo, foi uma sensação de horror e mistério. Pedro sentiu-se, de repente, cheio de coragem. Susana foi como se um aroma delicioso ou uma linda área musical pairasse no ar. Lúcia sentiu-se como quem acorda na primeira manhã de férias ou no princípio da primavera. Em outro trecho, no diálogo agora do senhor Castor, ou melhor, da senhora Castor com as crianças, o autor escreve: disse a senhora Castor: porque se alguém chega na frente de Asla sem sentir medo, ou é o mais valente de todos, ou então é um completo tolo. Mas ele é tão perigoso assim? Perguntou Lúcia. Perigoso? Disse o senhor Castor. Então não ouviu o que a senhora Castor acabou de dizer? Quem foi que disse que ele não era perigoso? Claro que é. Perigosíssimo. Mas acontece que é bom. Ele é rei. Disse e repito. Já em outro livro desta coleção, agora A Última Batalha, quando um diálogo entre o rei Tíria, o unicórnio precioso, e o centauro Passo Firme está sendo evidenciado, o autor vai escrever: eu me pergunto, interveio Precioso, se Asla não poderia vir de qualquer forma, mesmo sem ter sido previsto pelas estrelas. Ele não é escravo das estrelas, mas sim o criador delas. Não é o que se diz em todas as narrativas antigas, que ele não é um leão domesticado? Isso mesmo, Precioso.
Isso mesmo, exclamou o rei. São exatamente estas as palavras: ele não é um leão domesticado. Isso aparece em inúmeras histórias. O que me chama a atenção dessa obra de ficção citada é que, de fato, ela vai nos ajudar a entender com maior propriedade a pessoa do Filho de Deus, especialmente dentro desse contexto da passagem de João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22. Passagem esta que eu gostaria de ler para você nesse instante. Acompanhe junto comigo. Evangelho de João, capítulo 2, a partir do versículo 12 até o versículo de número 22. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém, e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um arrazoado de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe na exposição do seu texto aqui nessa noite. Eu gostaria de lembrar a você que o contexto referido é o da proximidade da festa judaica da Páscoa. Ela era realizada anualmente no mês de março ou abril, onde todos os judeus, a partir dos 12 anos, participavam desta importante celebração. Aqui comemorava-se a libertação de Israel da escravidão egípcia, e esta festa costumava durar 7 dias. Na Páscoa, havia um cerimonial seguido por todas as famílias, que compreendia das orações, do vinho, 4 cálices, ervas amargas, narração ou leitura da história da libertação, cânticos com base nos salmos, e o cordeiro assado e comido junto com pães asmos. Nesse período, eram oferecidos muitos animais em sacrifício ou culto a Deus, com base, é claro, esta prática, em Números, capítulo 28, do verso 16 ao versículo 25. Jesus aqui está chegando ao templo em Jerusalém na companhia dos seus discípulos e encontrou naquele lugar, um repugnante comércio. Sua atitude imediata é expressar a sua indignação frente a tudo aquilo que estava acontecendo. E ele então, na base de chicotadas, com um arrazoado de cordas que ele consegue juntar ali naquele lugar, que certamente não era difícil de encontrar, ele expulsa os comerciantes do templo. Notemos que tal ação ocorre pelo menos em 2 ocasiões ao longo dos seus 3 anos de ministério. No início, aqui em João, capítulo 2, do verso 12 ao verso 22, e mais tarde, já no final dele, conforme registra Mateus, capítulo 21, do verso 12 ao verso 13.
E como já afirmamos, e reiteradas vezes fizemos isso, o propósito da narrativa do evangelista é para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Diz João, capítulo 20, versículo 31. Na revelação progressiva das Escrituras, nós de fato constatamos que Jesus é o clímax da revelação divina à humanidade. Portanto, não cabe a Cristo a caricatura reducionista de um Deus abrandado, apenas um bom mestre, um profeta moderado ou um homem bom. É preciso lembrar e não mais esquecer que nenhuma pessoa que pisou sobre a terra causou mais impacto no mundo do que Jesus. Ele não é apenas Deus de graça, mas também de juízo. Ele não deve ser apenas amado, mas também deve ser temido, reverenciado e considerado digno de toda adoração e louvor como ser divino que é. Ele não é só Deus de amor, perdão e salvação. Ele também trará o juízo e o julgamento sobre a terra. Lembremos, inclusive, da nossa confissão de fé. O credo apostólico vai nos dizer: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Ele subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E você pode me perguntar, mas por que a necessidade de fazermos tais afirmações para melhor compreensão desse texto? Isso acontece, meus irmãos, porque quando nós olhamos a narrativa, quando nós olhamos a narrativa de João, aqui no capítulo 2, do verso número 12 até o verso número 23, nos parece estranho que Jesus atue com tanto rigor, com tanta severidade, com tanta agressividade para com aqueles que estão ali no templo. Esses que estão, aparentemente, fazendo um serviço ou cumprindo um serviço ali para atender à necessidade do culto e da religião em Jerusalém. Nesse contexto do Evangelho de João, em especial quando nós observamos Jesus, nós precisamos lembrar de todas as informações que nós aqui já apresentamos para que tenhamos a perfeita percepção do que de fato está acontecendo aqui nesse contexto. É nesse texto do Evangelho de João em especial que Jesus é apresentado agora como o Filho zeloso pela casa do Pai. Ele não é um Deus domesticado pelos rudimentos da religião judaica. Apesar de todas as realidades que Jesus vai desenvolver dentro do seu ministério de paixão, de compaixão, de graça, de amor, de perdão, de misericórdia, de cura, de se compadecer do aflito e do carente, de vir ao encontro do pecador, nós não podemos nos esquecer de que, de fato, Jesus também é Deus. E todos os atributos que são pertinentes à divindade, que estão sendo revelados no Antigo e no Novo Testamento, acabam compondo o seu ser, a maneira dele se expressar, a forma como ele age no nosso meio. Creio que, a partir dessas considerações agora, entenderemos melhor o zelo do Filho de Deus pela casa do Pai, à luz desse texto. E, em primeiro lugar, nós gostaríamos de deixar claro que este zelo do Filho de Deus pela casa do Pai atacou o espírito secularizado dos judeus naquele contexto. Veja o que diz o versículo 14 a 16 e depois o verso 18 ao 21. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Agora, a partir do verso 18. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras
para fazeres estas coisas? Jesus lhe respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. O que nós encontramos aqui, irmãos, é que diante do descaso dos judeus com as coisas sagradas, a reação de Jesus foi o zelo santo, a justa ira. Jesus se mostra profundamente irritado ao testemunhar a forma como o lugar de adoração ao seu Pai está sendo usado como casa de negócio, como comércio da fé. Frente à atitude zelosa de Jesus em relação à casa do Pai, o texto nos mostra que os judeus, ou as autoridades judaicas que estão presentes ali, não arrependidos do seu mundanismo, questionam a sua ação disciplinar. E o argumento do Filho de Deus fundamenta-se precisamente em um sinal que é encontrado após a sua morte, ou seja, no seu poder de ressuscitar dentre os mortos. Os judeus olham o edifício físico, tipo de Cristo, que nós encontramos já no Antigo Testamento, profanado por eles, mas não conseguiam enxergar o edifício espiritual antitipo, que é o Cristo, que não se corromperia pelas suas práticas religiosas desvirtuadas. Jesus, pelo contrário, traria uma nova ordem, uma nova dimensão da adoração ao Pai. O que de fato aflige o coração de Cristo aqui, nesses trechos que nós estamos observando, é que aquilo que havia sido destinado, ou a origem da criação da casa do Pai, da edificação do templo, para adoração, para o serviço a Deus, para a oração, estava sendo desvirtuado, estava sendo utilizado para uma aplicação que não era legítima, uma aplicação que era escusa. Mas, em segundo lugar, quando nós olhamos o texto e vemos aqui o zelo do Filho pela casa do Pai, nós percebemos que Jesus vai expor a corrupção e a ganância dos religiosos. Diz o capítulo 2, versículo 16, na parte B: não façais da casa do meu Pai casa de negócio. Jesus percebeu, meus irmãos, que o pátio dos gentios fora ocupado por uma espécie de mercado para atender os sacrifícios. Mesmo que cada adorador tivesse a permissão de levar um animal da sua própria escolha, os juízes ali naquele contexto costumavam não aceitar, privilegiando aos vendedores do templo que enchiam os bolsos do líder religioso ou do líder religioso chamado Anás. Logo, os adoradores eram forçados a se deixar explorar, evitando perda de tempo e aborrecimentos outros. Tal situação passou a inflacionar no mercado da fé o preço dos animais. Se não bastasse, ao lado dos vendedores estavam também os cambistas e suas pequenas mesas cobertas de moedas, já que somente as moedas judaicas eram permitidas como oferta no templo e que cada adorador tinha de pagar o tributo anual em nome da sua família, que de acordo com Êxodo, capítulo 30, verso 13, era metade de um ciclo. As moedas estrangeiras eram trocadas à custa da comissão para cada transação, multiplicando as oportunidades de abuso e fraude. Esse é o contexto que vai expor a corrupção e a ganância dos líderes religiosos, dos vendedores e dos cambistas, o que justifica a justa ira de Cristo diante daquilo que estava acontecendo na casa do Pai, no templo de adoração ao Senhor. Eles estavam tornando a casa de oração para todos os povos em um covil de salteadores, e Cristo denuncia isto de uma maneira bastante enfática.
Mas em terceiro lugar, quando nós olhamos o zelo do Filho de Deus pela casa do Pai, nós vamos observar que há aqui o cumprimento da profecia messiânica. Veja o que diz o versículo 17 e o versículo 22. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Agora, versículo 22. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Estas são as duas vezes que a expressão lembraram-se os seus discípulos aparece. Elas vêm acompanhadas de duas referências sobre o papel messiânico de Cristo. Na primeira vez, no verso 17, quando João escreve de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, o texto do Salmo 69, versículo 9 é apresentado. Portanto, uma citação de um salmo messiânico. Aqui vai comentar Hendrickson dizendo: estes homens, vendo Jesus purificando o templo, certamente se lembraram do Salmo 69, versículo 9. Observe, no entanto, que eles, temendo que o que havia acontecido com Davi, quando sofreu reprimendas devido ao seu zelo pela casa de Jeová, aconteceria com Jesus. Mudaram o tempo do verbo do passado para o futuro. Por isso que eles vão dizer: o zelo da tua casa me consumirá, e não consumiu, conforme encontramos no Salmo de número 69, versículo 9. Todavia, a própria atitude de Jesus em purificar o templo já era por si só um sinal da sua autoridade messiânica, justificando sua formação ou sua atitude de reformador. Somente o Messias realizaria a tarefa de forma tão majestosa, ao ponto de não haver quem lhe resistisse, purificando o templo dos seus profanadores. Inclusive, esta é a profecia que nós encontramos lá em Malaquias capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Esta escrita agora está se cumprindo aqui nesta ocasião. Diz o texto de Malaquias 3, do verso 1 ao verso 3. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador, um purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como o ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Perceba aqui que há uma referência direta à atitude messiânica diante da impureza que se encontrava no templo, ou no culto que se prestava a Deus. E o papel do Messias em purificar o templo acaba sendo aqui evidenciado e registrado por João nesta passagem. Na segunda referência, conforme disse, sobre o papel messiânico de Cristo, está agora no versículo 22, onde está escrito: quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembrou-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Veja que há aqui uma referência direta da parte do evangelista João à morte e à ressurreição de Cristo. Depois que a ressurreição de Cristo acontece, depois que a morte e a ressurreição de Cristo acontece, João vai se lembrar e vai tomar o cuidado de registrar que naquele dia, especificamente, Jesus havia feito uma referência sobre isso. E a pergunta é: quem tem poder para ressuscitar dentre os mortos, senão o Messias? Note que aqui a credibilidade das Escrituras, tanto para os discípulos, naquilo que está registrado no Antigo Testamento,
como no Novo Testamento, que está sendo agora escrito na revelação do Filho de Deus, é evidenciada. De fato, o que eles estão observando é o cumprimento das Escrituras, tanto do Antigo Testamento, que previa o Messias, e a ação do Messias no meio do seu povo, agindo da forma como Jesus agiu, como também a evidência inegável de que Jesus, de fato, era o Filho de Deus chamado Messias, que foi enviado, porque somente este teria poder de ressuscitar dentre os mortos. E o que testificava a respeito de tudo isso eram as Escrituras. Porém, mais um sinal foi anunciado aqui nesse texto, diante da hostilidade e do pedido das autoridades judaicas. Perceba que este é o único sinal que Jesus vai citar que será dado àquelas autoridades. Jesus anuncia de forma enigmática um sinal que haveria de acontecer no futuro, para que de alguma forma eles ficassem com algo em mente, mas que não conseguissem necessariamente decifrar. Era algo que seria até difícil de ser compreendido da parte dos seus discípulos, que tinham certa resistência à ideia de Jesus morrer, de ser sacrificado por eles e, consequentemente, ser ressuscitado depois do terceiro dia. Este sinal comprovaria a sua autoridade, poder e identidade de forma marcante e inegável como o Messias, o Filho unigênito do Pai. Hendricks vai parafrasear aqui, nesse contexto que nos ajuda bastante a compreender a passagem, a resposta de Jesus às autoridades judaicas sobre a realidade desses eventos. E ele faz isso da seguinte maneira: embora vocês, judeus, por causa da sua iniquidade, estejam claramente destruindo o santuário de meu corpo, e mesmo que, como resultado, vocês estejam também destruindo o seu próprio templo de pedra e todo o sistema de práticas religiosas que está ligado a ele, no entanto, em 3 dias eu reconstruirei este santuário, referindo-se à ressurreição do seu corpo. E como resultado, estabelecerei um novo templo, um novo culto, a igreja com sua adoração do Pai em espírito e em verdade. É interessante nós considerarmos aqui, porque há um mistério que está sendo revelado aqui nesse contexto. O novo santuário é o corpo de Cristo, a igreja. Aquele santuário físico, o templo que havia sido edificado e aqui restaurado em 46 anos de trabalho a partir do rei Herodes, agora está sendo anunciado a sua destruição. Destruição esta que aconteceria de maneira definitiva, bem depois da morte e da ressurreição de Jesus. No entanto, esse evento histórico tem a sua profecia, a sua antecipação aqui nesse texto. Jesus está dizendo, é claro, sobre o seu corpo físico, que é o verdadeiro santuário, mas há também, nesse enigma, uma referência à destruição do templo físico. Mas o que era de fato agora o santuário, já que este santuário seria derribado? O texto mostra que o próprio Jesus, o corpo de Cristo, está sendo apontado como sendo esse santuário. Interessante nós olharmos algumas referências dentro do texto bíblico. Uma delas é que há uma ideia de que quando Jesus está sendo crucificado e ele profere essas palavras, está consumado, e ele então dá seu último suspiro. A ideia, revelado e registrado no texto, é que houve ali um abalo sísmico. E o véu do templo, o que separava aquele lugar mais sagrado do templo, é rasgado de alto a baixo, tendo assim uma perfeita sintonia, uma perfeita analogia entre o templo do Antigo Testamento e o corpo de Cristo, o santuário. E aí, quando nós nos lembramos, dentro dessa mística, que a igreja é o corpo de Cristo, nós começamos então a perceber que é o local onde Deus habita,
que o santuário que marcava a presença de Deus constante, agindo de maneira favorável ao seu povo, na verdade, agora consiste na igreja de Cristo, no corpo de Cristo, um santuário feito sem mãos humanas, conforme diz o texto sagrado. Grande mistério e o privilégio que nós temos hoje, como igreja, de sermos o corpo de Cristo. Mas em quarto lugar, quando nós observamos o zelo do Filho de Deus pela casa do Pai, nós observamos que ele vai combater o espírito contra as missões. A referência dos versos 13 e 14, se você bem observar, vai dizer assim: estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. E a pergunta que fica para nós é onde localizadamente, está essa atividade? E a evidência que nós encontramos no texto, diante do fato de que Jesus chega, quando ele imediatamente chega, ele percebe isto, é que só resta a deduzir que estava no pátio dos gentios, que era o primeiro acesso que nós encontrávamos ali no templo. E aí, o texto vai dizer que nesse espaço do templo estava localizado o comércio religioso por trás das festividades da Páscoa. Comenta mais uma vez Hendrickson: o pátio dos gentios havia sido construído para eles, ou melhor, para que eles pudessem adorar o Deus de Israel, conforme nós temos referência em Marcos capítulo 11, versículo 17. Mas Anás e seus filhos o estavam usando para propósitos pessoais, o que havia sido planejado como bênção para as nações. Perceba, meus irmãos, que houve aqui um desvio de função pela corrupção e ambição dos líderes religiosos, comprometendo assim a adoração das nações a Deus. É exatamente isso que Jesus aqui vai combater. Se o pátio dos gentios era o lugar para que todos pudessem, de uma maneira democrática, receber as instruções e, ao mesmo tempo, poder adorar a Deus, o que os judeus estavam fazendo em armar aquelas tendas de comércio era fugir com o propósito missionário que a proclamação do templo teria ali dentro daquele contexto. Muito bem, meus irmãos, após essas considerações que fizemos até agora, eu gostaria de fazer algumas aplicações. E a primeira delas é que hoje a Igreja do Senhor Jesus precisa continuar zelosa quanto ao lugar da adoração e do culto oferecido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo na sua agenda. Porém, a ênfase não está mais restrita ao espaço físico após a revelação do Filho de Deus. Em Jesus, toda aquela simbologia, toda a importância do edifício físico acaba sendo substituída pela necessidade de ser a igreja, o corpo de Cristo, o santuário habitado pela presença de Deus. Em segundo lugar, seja o espaço físico, seja o ajuntamento solene, seja o culto individual e doméstico, seja o nosso corpo como lugar ou local de habitação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o centro da nossa devoção precisa ser o Senhor. Precisa ser de fato o Filho de Deus. Não pode ser colocado no trono da nossa vida os nossos desejos, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas impressões. Ele é a expressão máxima da presença e da bênção de Deus aos homens em toda parte e em todas as épocas. Daí, quando nós observamos a escrita de Paulo na primeira epístola da carta aos Romanos, ele que após a sua argumentação bíblico-teológica na primeira parte da carta, com ênfase na cristologia,
Ele agora vai escrever a segunda parte, a partir do capítulo 12. Paulo vai considerar naquilo que nós chamamos da parte prática da carta. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Será, meus irmãos, que o zelo de Deus se extinguiu com o seu culto, com sua adoração e a sua glória? Não disciplinará a todos nós quando desvirtuarmos o serviço de culto no templo, em nossas casas ou na vida pessoal de todos, seja voltando aos rudimentos destruídos pelo novo santuário Cristo, seja na logística mercantilista que as igrejas adotam, movidas pela corrupção e ambição dos seus corações? Será que ainda condicionamos a adoração aos rudimentos da antiga religião ou de algum lugar específico em detrimento da verdadeira adoração em espírito e em verdade, tratada adiante por Jesus aqui nessa narrativa, quando ele se encontra com a mulher samaritana em João capítulo 4? O templo, as nossas casas, os nossos corações precisam de consagração a Deus, meus irmãos. Mesmo quando o espaço físico do templo e as casas não podem ser usados, no contexto de isolamento ou impedimento que nós nos encontramos, o nosso ser, total e plenamente, precisa, onde quer que ele se encontra, simplesmente adorar e servir a Deus. Servir ao Deus triuno na medida das nossas forças é a necessidade que todos nós precisamos ter. Já está escrito na literatura de sabedoria: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, o sábio está dizendo que antes que nós nos encontremos no estado de morte, onde não haverá mais a possibilidade de realização de obras, projetos, ou de conhecimento ou desenvolvimento de sabedoria, que tudo aquilo que vier à nossa mão, nós precisamos fazer conforme as nossas forças. Concluindo a exposição aqui, eu gostaria de lembrar para você que, segundo a narrativa deste evangelho, Jesus é o Filho de Deus, o Messias aguardado. Todavia, saber que Jesus é justo, bom, fiel e temível, digno de louvor e adoração, não será de grande valor se nosso coração continua obstinado pelos atalhos de uma religiosidade contaminada, utilitarista, pragmatista, em disfarçar a inoperância da nossa fé no fazer a vontade do Pai. O crer só será uma experiência plena quando vier acompanhado da obediência a Deus. Escreve Tiago no capítulo 2, verso 19 e verso 20. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Curiosamente, quando nós nos voltamos mais uma vez para a narrativa de João, nós vamos observar que Jesus aplicou a expressão eu sou, expressão exclusiva de Yahvé no Antigo Testamento. Tudo isso para nos ensinar a respeito da sua graça, do seu poder, do seu conhecimento sobrenaturais. Ele vai dizer: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a vinha verdadeira. O evangelista vai fazer uso de todas estas expressões que Jesus aqui profere durante o seu ministério. Ele as registra para testificar ser ele a plenitude de Deus que veio para atender à necessidade do seu povo. Porém, em nenhum lugar diz que ele compactuou com o pecado, com a religiosidade morta
ou com o desvirtuamento da forma de cultuar e servir a Deus. Ele é a expressão máxima do ser divino, aquele que por conta da sua vida e obra nos coloca em comunhão com o Pai. Entretanto, ele não é um leão domesticado, e aqui eu faço uma correlação, uma alusão às Crônicas de Nárnia, mas sim o leão da tribo de Judá. O próprio João vai escrever em Apocalipse: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado por 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos lhe disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. A minha oração final é que Deus possa, com a sua graça, te colocar cônscio de que, de fato, o nosso Deus é um Deus zeloso e que Ele espera de nós total consagração e dedicação a Ele, e que nada pode justificar uma atitude insubmissa, desvirtuada, descompromissada com o serviço que nós prestamos a Ele. Espero que tudo aquilo que você venha fazer e desenvolver possa estar sendo conduzido pela instrução da Palavra de Deus. É um momento especial na nossa história, quando nós encontramos a Cristo, quando Ele abre os nossos olhos para enxergar toda a riqueza espiritual que nós encontramos nele. Mas é também uma grande responsabilidade, não só conhecer como de fato Cristo é, mas também de anunciá-lo a todas as nações, para que todos aqueles que necessitam da mensagem de salvação creiam nele, que se lembrem das suas palavras e que sejam edificados para uma vida eterna na presença do Pai. Oremos nesse instante. Senhor Deus, quero te agradecer, ó Deus, pela vida dos meus irmãos, em especial destas pessoas que carecem, assim como eu, de serem edificadas e fortalecidas à luz da Tua Palavra. Que todas estas informações, que toda essa revelação que nós tivemos acesso nesta ocasião, possa corroborar para o nosso fortalecimento espiritual, na certeza que nós estamos com Cristo, que nós estamos seguros nele, de que absolutamente nada pode nos arrebatar das suas mãos, e de que ele vai cumprir, por ser ele quem é, Deus vivo, poderoso, todo o desígnio, todo o propósito e todos os capítulos da sua história de salvação. Oramos assim, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus abençoe a sua vida e que você tenha uma excelente semana na presença do nosso Deus, não negligenciando a sua prática devocional e crescendo a cada dia para o louvor da sua glória. Que Deus abençoe.